Turma, prosseguindo, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre um novo tema que é tratado pelo nosso Estatuto a partir do artigo 74 e que diz respeito à prevenção especial. O que é tratado pelo ECA a partir desse artigo no que diz respeito à prevenção especial? Aquelas regras relacionadas ao acesso a diversões e espetáculos públicos por parte de menores de 18 anos, a necessidade de divulgação da classificação etária, determinadas proibições em relação ao acesso a locais específicos, assim como também nos traz o ECA nessa parte as determinações em relação a produtos e serviços que são vedados aos menores de 18 anos, assim como as regras relacionadas à viagem do menor. Então, vamos lá, vamos para a nossa tela. No que tange, portanto, a prevenção especial direcionada às diversões e espetáculos públicos, o nosso Estatuto vai nos destacar que os menores de 18 anos, eles têm acesso, têm direito de acesso às diversões e espetáculos públicos que sejam adequados à sua idade. Bom, e para que possam saber disso, os responsáveis por essas diversões, por esses espetáculos, eles vão ter o dever de afixar, logo na entrada do local, qual é a faixa etária, qual é a classificação. Olha, a mesma coisa acontece em relação aos programas que sejam direcionados para determinadas faixas etárias. Essa classificação, ela deve ser logo divulgada ao início de cada programa. E as emissoras, elas não devem, em horário que seja inadequado, né, para a criança ou adolescente, aliás, para horário que seja adequado para criança ou adolescente, passar programas que sejam inadequados. E aí, turma, prosseguindo ainda nessa análise, nós temos que entender o seguinte, que em determinados locais, menores de 18 anos não entram. Por que nós temos que destacar isso? Porque nós vimos no artigo 149 do ECA, aquela competência administrativa da Justiça da Infância e da Juventude para, mediante alvará ou portaria, autorizar a entrada ou permanência de criança ou adolescente em determinados locais desacompanhados dos seus pais, ou seja, se eles podem entrar sozinhos ou não. No entanto, há hipóteses em que a própria lei traz proibições. Há hipóteses em que o próprio ECA nos diz que em determinados locais não pode. Então, nem o juiz poderia autorizar, porque o ECA veda. Estamos falando das casas onde se explore bilhar, casas de jogos em sentido amplo. Então, nesses locais em que se explore jogos, sinuca, bilhar ou qualquer casa de jogos em sentido amplo, menor de 18 anos não pode entrar. Menor de 18 anos não pode ter acesso a esses locais. Mas, professora, nem acompanhado? Não, nem acompanhado. Os responsáveis por esses estabelecimentos, eles devem se certificar, eles devem providenciar meios que inviabilizem o acesso do menor de 18 anos àquele local. E em relação a diversões e espetáculos públicos em sentido amplo, será que uma criança, um adolescente, eles podem entrar sozinhos em uma diversão ou espetáculo público? E veja bem, a vedação do nosso Estatuto em relação a diversões e espetáculos públicos em sentido amplo vai dizer respeito aos menores de 10 anos. Os menores de 10 anos, eles não podem ter acesso a diversões e espetáculos públicos sozinhos, desacompanhados de pai ou responsável. Então, vamos lá. Agora, vamos combinar todas essas regras? Vamos lá. O artigo 149 do ECA vai nos trazer a determinação de que, mediante alvará ou portaria, a autoridade judiciária, o juiz da infância e da juventude, ele vai poder autorizar entrada e permanência de menores de 18 anos desacompanhados dos pais em determinados locais, como, por exemplo, uma boate. Já numa segunda hipótese, no inciso 2 do 149, vai nos estabelecer também a necessidade de alvará, de portaria, mas, no entanto, não é para entrada ou permanência, é para participação da criança ou adolescente. Por exemplo, um desfile de beleza. Já tem algumas hipóteses que o ECA vai nos trazer uma vedação, e essa vedação vai derivar da lei. Não há de se falar em autorização pelo juiz. Em locais que explorem jogos,
em locais em que sejam caracterizados como uma casa que tenha sinuca, bilhar, etc. Nesses locais, menores de 18 anos não entram. Não importa se eles estão acompanhados ou se eles estão desacompanhados. Ok? Em relação a diversões e espetáculos públicos em sentido amplo, em relação a essa hipótese específica, o que o ECA vai nos dizer é que menores de 10 anos desacompanhados não entram. Mas, professora, é um circo voltado ao público infantil. Menor de 18 anos, desacompanhado, não entra. Ok? Turma, prosseguindo com a nossa análise, vamos para a nossa tela. Percebam que aí nós temos ainda a determinação em relação a revistas e publicações. O ECA, ele vai nos trazer algumas regras gerais em relação a revistas e publicações. Por exemplo, em relação àquelas revistas e publicações que tenham conteúdo impróprio para criança ou adolescente e que tenham alguma imagem na capa, que seja, por exemplo, de caráter, né, de conteúdo pornográfico, nesse caso, vai se providenciar para que aquela revista, para que aquela publicação, ela seja comercializada em uma embalagem opaca, de forma que se uma criança ou adolescente passar por um local em que aquela revista esteja sendo comercializada, ela não consiga ter acesso àquele conteúdo. Prosseguindo, vamos lá. Nós temos a determinação no nosso artigo 81 do ECA de proibição de venda para a criança e para o adolescente de determinados produtos e serviços. Vejam, armas, munições, explosivos, bebidas alcoólicas, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida, fogos de estampido de artifício, a não ser que não possam causar dano, revistas e publicações, aquelas de caráter proibido, que nós acabamos de falar, e bilhetes lotéricos e equivalentes. Agora, voltando aqui, nós temos que analisar o seguinte. Qual é a consequência da inobservância do nosso artigo 81? Ou seja, é proibida a venda de arma, de explosivo e munição. Então, qual é a consequência para alguém que vende isso? Em relação a esse inciso 1 especificamente, nós temos que tomar muito cuidado em relação ao artigo 242 do ECA. Pelo seguinte, quando nós estamos falando de infrações previstas no ECA, nós temos infrações de duas naturezas. Vamos para a nossa tela branca para isso ficar mais claro para vocês. Vamos lá. O ECA, ele prevê infrações, mas essas infrações elas se dividem em duas naturezas. As infrações penais e as infrações administrativas. Infrações penais a partir do artigo 228 e as administrativas a partir do artigo 245. Vejam bem, quando nós olhamos para o artigo 242, ele está, portanto, dentro da primeira hipótese. Então, o ECA prevê como infrações penais alguns crimes do 228 até o artigo 244B de bola. Bom, o 242, então, está aí dentro. Mas quando nós olhamos para o 242, em que pese o 242 falar de arma, de explosivo, de munição, esse artigo, ele está parcialmente e tacitamente revogado pelo Estatuto do Desarmamento. Então, em se tratando de arma de fogo, de explosivo e de munição, o crime da pessoa será sempre, sempre de posse ou porte ilegal de arma de uso restrito. Professora, mas e se a arma for de uso proibido? Atenção, o crime será sempre, sempre de posse ou porte ilegal de arma de uso restrito. Ou seja, o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, o artigo 16 da nossa Lei 10.826 de 2003. Por quê? Se vocês olharem para o 16, vocês vão ver que ele no caput já tipifica a conduta, mas que em seu parágrafo único ele equipara determinadas condutas a este crime. E, portanto, continua sendo 16. Uma delas é a entrega
de arma de fogo para criança ou adolescente, a entrega de arma de fogo para menor de 18 anos. Então, seja qual for a hipótese, entregar a uma criança ou adolescente uma arma de fogo, explosivo ou munição caracteriza crime de posse ou porte ilegal de arma de uso restrito, ok? Lembra disso. 242, então, professor, eu aplico quando? O 242 do ECA eu vou aplicar para arma branca. É a única hipótese. Prosseguindo na análise do nosso artigo 81, vamos para a nossa tela. Temos as bebidas alcoólicas. E aqui nós temos que analisar o 2 e o 3 conjuntamente. Pelo seguinte, porque se nós olharmos para o artigo 243 do ECA, e veja, está dentro daquela primeira hipótese, infrações penais, crimes, nós vamos verificar que é crime previsto no ECA a entrega desses produtos aqui. Ou seja, aqueles que possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. Só que o 243, ele não prevê expressamente a bebida alcoólica. Isso vai suscitar dois posicionamentos. Primeiro, de que a venda de bebida alcoólica seria crime do 243. Por quê? Porque a bebida alcoólica é um produto cujo componente causa dependência física ou psíquica. Já o STJ, nosso Superior Tribunal de Justiça, vai nos dizer que não, que é contravenção penal. Artigo 63 da LCP, da Lei de Contravenções Penais, Decreto-Lei 3688/41. Ora, por que o STJ construiu esse raciocínio de que é contravenção penal? Vai dizer o seguinte, olha, se o ECA no artigo 81 separou, é porque ele considerou como coisas distintas. E se no 243 ele não repetiu a proibição de bebidas alcoólicas, é porque então vender bebida alcoólica não é crime. Mas na nossa Lei de Contravenções Penais, no nosso artigo 63, nós temos a contravenção de servir a bebida alcoólica menor de 18 anos. Então, para o STJ, não é crime, é contravenção penal. Professora, mas o que eu marco na prova? Primeiro, que se a prova trouxesse genericamente a hipótese, a questão seria passível de anulação. Mas se a prova te pontuar consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, bom, aí você já sabe que para o STJ é a contravenção penal. Prosseguindo, vamos voltar para a nossa tela. Em relação ao inciso 4, a desobediência a ele gera o crime do artigo 244 do ECA. Então, no artigo 244, nós nada mais teremos do que o desrespeito a essa proibição que nos é trazida pelo artigo 81, inciso 4. Já o 5 e o 6, nós não temos crime especificamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente para a inobservância dessas proibições. Já no artigo 82, nós temos uma previsão que já foi cobrada algumas vezes na nossa prova, que diz respeito ao seguinte, ao fato de menor de 18 anos não poder se hospedar em lugar algum sem a presença dos pais ou de um responsável, ou ainda sem autorização por escrito desses. E quando eu digo responsável, eu não estou querendo dizer um adulto, genericamente. Se fosse assim, a namorada menor de 16, 17 anos poderia se hospedar com o namorado maior, e não é o caso. É responsável mesmo. É no sentido estrito daquela palavra, não é pura e simplesmente alguém maior de 18 anos. Então, alguém menor de 18 anos, se for adolescente, pode viajar livremente dentro do território nacional. Por que que pode viajar livremente dentro do território nacional? Porque quando o ECA, ele exige autorização para viagem do menor dentro do território nacional, tá? Porque para território estrangeiro, aí o ECA vai tratar igual criança ou adolescente, é o nosso artigo 85, 84 e 85. No entanto, em se tratando de viagem dentro do território nacional, olha o que o ECA vai nos dizer, vamos para a nossa tela. O ECA vai nos dizer nenhuma criança. O artigo 83, quando ele estabelece a necessidade de autorização judicial, ou vai dispensá-la em determinadas situações concretas, ele se refere à criança. Ora, turma, a contrário senso, e quanto a isso não há qualquer controvérsia, o adolescente,
ele pega a sua mesada, vai até o aeroporto, compra a sua passagem e viaja com a sua carteira de identidade, sem autorização e sem a companhia de pai ou de responsável. Agora, quando ele chegar no seu destino, ele não se hospeda em lugar algum, se ele não estiver acompanhado de um responsável ou com a autorização desse responsável para que ele possa se hospedar. Ou seja, nós temos uma certa contradição, entende? Entre os artigos 82, que proíbe a hospedagem, e o 83, que, a contrário senso, para o adolescente, permite a viagem dele sozinho dentro do território nacional. Então, é muito importante atentar para esses detalhes, porque eles já foram cobrados algumas vezes. E veja, em exames recentes, nós tivemos a cobrança disso aqui seguida em 2 provas. A adolescente que viaja com o namorado para uma comemoração e chega no local, se pode hospedar ou se não pode se hospedar. Não, não pode se hospedar. Ela só pode se hospedar se ela estiver acompanhada de responsável ou então se ela tiver a autorização deles, ok? Vamos prosseguir. Aqui é a determinação ainda da viagem, vai ser depois para vocês imprimirem, obviamente, o slide, a gente não vai ficar fazendo leitura, mas vai ser a previsão dos artigos 84 e 85. Para que nós possamos entrar, então, em um outro ponto de grande importância na nossa análise. Por quê? Porque ele vai nos remeter àquela medida que tanto é cobrada na nossa prova, não é? A medida de internação. Então, vamos analisar alguns pontos em relação ao ato infracional, essencialmente aqueles que estão na nossa tela. O conceito, quem pratica o ato infracional, qual é o momento da prática desse ato, qual é a consequência. Então, vamos para a nossa tela? Conceito de ato infracional. O ato infracional, turma, é uma conduta descrita como crime ou contravenção. Então, olha, matou alguém, conduta descrita como crime. Praticou jogo do bicho, conduta descrita como contravenção. Quem pratica? Atenção, qualquer menor de 18 anos. Criança ou adolescente. A única coisa que vai mudar aqui é em relação à consequência. Então, poxa, mas criança com 4 aninhos pratica ato infracional? Sim, pratica. Criança também pratica ato infracional. A distinção vai se dar em relação à consequência para a criança de um lado e a consequência para o adolescente de outro, ok? Mas antes de nós chegarmos na consequência, vamos por ordem. A nossa tela nos traz aí um ponto que é o momento da prática do ato infracional. E para isso, nós temos que olhar para o artigo 104 do nosso Estatuto. Porque olhando para o artigo 104, que nós vamos perceber que o ECA adotou a mesma teoria que o nosso Código Penal adota para o tempo, para o momento do crime. O 104 adotou a teoria da atividade. Então, nós vamos considerar a idade daquela pessoa quando ela praticou o ato, no momento da conduta. Então, vamos lá, o A atirou no B. O A atirou no B na véspera do seu aniversário de 18 anos, mas o B morreu uma semana depois. O A praticou crime ou praticou ato infracional? Olha, nós vamos considerar a idade no momento da prática do ato. Nós não vamos considerar no momento em que o resultado que ele quis ocorreu. Nós vamos considerar no momento da prática do ato. Então, se o A atirou no B com 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele ainda não tinha capacidade penal, imputabilidade penal para responder pelo crime. Então, ele praticou o quê? Ato infracional. Aos 17 anos, 11 meses e 29 dias, se ele praticou a conduta, não importa quando o resultado vai se produzir, se ali, se daqui a uma semana, se daqui a um mês, fato é que ele praticou ato infracional, aquela conduta descrita como crime ou contravenção. Agora sim, nós podemos falar da consequência. Qual é a consequência de um ato infracional praticado por uma criança? Medida de proteção. Uma daquelas medidas de proteção
previstas no artigo 101 do nosso Estatuto, que vocês precisam olhar de novo, porque cai sempre na nossa prova. Medidas essas que podem ser cumuladas de acordo com o caso concreto. Medidas essas que são aplicadas sempre que uma criança ou adolescente estiver vivenciando uma daquelas situações de risco que nós falamos na nossa aula passada. Nosso artigo 98, ou seja, uma ação ou omissão da sociedade ou do Estado, uma falta, abuso ou omissão dos pais ou responsável, ou então em virtude dela mesma. Porque ela mesma se colocou em risco, em razão da própria conduta. Então, nessas três hipóteses, nós teremos como consequência a aplicação de uma medida de proteção. A criança, embora pratique ato infracional, gente, ela não pode receber medida socioeducativa. Porque o ECA proíbe. É só nós olharmos para o 112. O 112 vai nos trazer o rol das medidas socioeducativas. Ele é muito claro. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente, ela poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Então, medida socioeducativa, medida do artigo 112, somente pode ser aplicada ao adolescente. Então, criança pratica ato infracional? Pratica. Mas só pode receber medida de proteção. E o adolescente? Pratica, mas pode receber medida de proteção e medida socioeducativa. E lembrando que pelo artigo 99, pelo artigo 113 do ECA, as medidas elas podem ser cumuladas, de acordo com a necessidade que a autoridade competente verifique na análise do caso concreto, ok? Vamos para a nossa tela. E a necessidade de procedimento para apuração? Depende. Se nós tivermos o ato praticado pelo adolescente, sim. Porque o procedimento que nos é trazido a partir do artigo 171 do ECA, que vai nos pontuar tudo que há de ser feito quando o adolescente pratica ato infracional, desde o momento em que ele é apreendido, é para o adolescente. Professora, e a criança? A criança que é encontrada na prática de um ato infracional, ela é levada ao conselho tutelar do local da prática do ato. E o conselho tutelar do local da prática do ato é que vai verificar a necessidade de aplicação de medida de proteção para a criança. Mas para o adolescente, nós temos que ter o procedimento. É o denominado procedimento para apuração de ato infracional atribuído ao adolescente. Vamos voltar para a nossa tela. Aqui, nós temos as medidas socioeducativas que poderão ser aplicadas para o adolescente que praticou ato infracional. A advertência, que é uma mera admoestação verbal, que vai ser reduzida a termo, vai ser assinada pelo adolescente. A obrigação de reparar o dano, que é para aqueles atos que gerem reflexos patrimoniais. A prestação de serviço à comunidade, que possui pelo nosso ECA um prazo máximo de 6 meses, a liberdade assistida, a semi-liberdade e a internação, que nós vamos colocar aí um asterisco no caderno, porque é a medida socioeducativa que mais vem sendo cobrada na nossa prova. Então, podemos perceber que esse rol do artigo 112, ele é taxativo. Nós só temos 6 medidas socioeducativas. Professora, e o inciso 7º do 112? Turma A, o inciso 7º vai nos trazer medidas de proteção. Vai nos trazer a possibilidade de aplicação de algumas medidas de proteção no caso da prática de ato infracional pelo adolescente. Aqui, eu coloquei para vocês a síntese do procedimento de apuração do ato infracional atribuído ao adolescente. Ou seja, se o adolescente ele for apreendido em flagrante de ato infracional, ele será levado para a delegacia especializada onde houver. Se não houver delegacia especializada,
ele segue para a delegacia comum e na delegacia comum é observado o procedimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, perceba que, de acordo com o artigo 106 do ECA, um adolescente, ele somente pode ser privado da sua liberdade em duas hipóteses. Ou é o flagrante do ato infracional, e aí ele vai ser encaminhado para a autoridade policial, ou é por ordem judicial. Ordem judicial, ordem do juiz. Vai ser levado para quem? Para o juiz. Vai ser levado para a autoridade judiciária. Então, pelo 106, nós não poderíamos, por exemplo, ter uma apreensão para averiguação. Não é possível. E temos ainda que tomar um cuidado. Como que esse adolescente será conduzido? Há alguma restrição? Será que ele pode ser algemado? E aí, veja, em relação ao uso de algemas, nós vamos aplicar o raciocínio da súmula vinculante do STF. Então, regra não. Então, o mesmo raciocínio que nós fazemos para o adulto no processo penal, nós fazemos para o adolescente aqui. Porque o ECA não fala expressamente de uso de algemas. Porém, no 178, vai vedar que esse adolescente seja transportado em compartimento fechado de viatura policial, em condições que sejam atentatórias à sua dignidade. Então, ele não pode ser conduzido em camburão. Ele vai ser conduzido no banco de trás, por exemplo, da viatura, e pode ser, como o nosso Superior Tribunal de Justiça já decidiu, separado por algum dispositivo de segurança. Caso haja um risco de ofensa à integridade física, por exemplo, do policial. Então, pode ser o vidro blindado, mas ele não pode ser conduzido em compartimento fechado de viatura policial. Viatura policial, sim. Separado por dispositivo de segurança, sim. Mas em compartimento fechado de viatura policial, não. Quando esse adolescente ele é apreendido em flagrante, levado para essa delegacia especializada, se houver, qual é a primeira providência do delegado? A primeira providência do delegado é comunicar ao juiz, à família, o responsável, ou então a pessoa pelo adolescente indicada. Porque, gente, se ele não faz isso, ele comete crime previsto no ECA. É o nosso artigo 231. Então, se a autoridade policial não comunica a apreensão imediatamente, vai praticar crime previsto no próprio estatuto. Ai, professora, não é abuso de autoridade? Não. Se fosse em relação ao adulto, seria abuso de autoridade. Mas em relação ao adolescente, não, porque nós temos o princípio da especialidade. Então, aplica o ECA. Depois que ele comunica, ele vai verificar o seguinte: qual foi a natureza desse ato? É um ato com violência ou grave ameaça à pessoa? É análogo a um roubo, a um homicídio, a uma extorsão? Porque se for, o nome da peça que ele vai lavrar é auto de apreensão. Caso contrário, se o ato não for praticado com violência ou grave ameaça, ele lavra o boletim de ocorrência circunstanciada. Para depois fazer o quê? Liberar esse adolescente. Então, chegou na delegacia, comunica imediatamente, verifica a natureza do ato, lavra o auto de apreensão ou o boletim de ocorrência circunstanciada e regra, libera aquele adolescente. Entrega para os pais, entrega para o responsável, mediante um termo de compromisso que esse responsável vai assinar, se comprometendo a encaminhar aquele adolescente no mesmo dia, ou no máximo no dia útil seguinte ao Ministério Público. Porque como nós podemos perceber pela nossa tela, nós vamos ter uma segunda fase do procedimento, que é junto ao Ministério Público. Então, esse adolescente precisa chegar no Ministério Público. Professora, mas sempre haverá liberação? Não. Depois vocês vão ler com calma o 174 do ECA e vão perceber que, excepcionalmente, o delegado não vai liberar. Quando for um ato muito grave, que gerou uma repercussão social, e a não liberação seja necessária para se garantir, seja a ordem pública, seja a própria integridade do adolescente, aí, pelo 174 do ECA, é caso de não liberação. Mas não confundam o fato do delegado não liberar com o fato de o juiz ter que internar provisoriamente. O juiz ele pode se deparar com aquela não liberação e falar o seguinte: não, eu vou liberar. Ou então ele pode se deparar com aquela não liberação e dizer: eu vou deixar internado provisoriamente, que é aquela internação antes da sentença. É como se no processo penal fosse uma prisão preventiva. E aí, para que o juiz possa decretar a internação provisória,
ele precisa observar os requisitos do 108 do ECA. Porque o 108 do ECA, que vai nos permitir essa internação provisória por um prazo máximo de 45 dias, ele vai nos estabelecer que nós temos que ter indícios de autoria e materialidade e necessidade imperiosa daquela internação. Então, para que um juiz interne um adolescente provisoriamente, para que ele interne um adolescente antes da sentença, o que só pode acontecer por um prazo máximo de 45 dias, é necessário que nós tenhamos indícios suficientes de autoria e materialidade e necessidade imperiosa da medida. Imaginem que seja um furto, não vai caber internação provisória. Por quê? Porque não há necessidade imperiosa da medida. Por quê? Porque no furto não cabe medida de internação. Então, se não cabe medida de internação lá na sentença, não pode o juiz deixar o adolescente internado provisoriamente. Voltando para a nossa tela. Na segunda fase, o MP vai ouvir todo mundo, todos os envolvidos. Essa oitiva é informal e serve para quê? Para que ele possa tomar uma das 3 providências que a lei lhe permite. Promover o arquivamento, que o juiz vai ter que homologar, conceder a remissão, que o juiz vai ter que homologar. Quando eu digo vai ter que homologar, é no sentido de que para gerar efeitos. Porque se o juiz não concordar, nós temos no ECA uma regra muito semelhante à do 28 do CPP. Se o juiz não concorda com a remissão ou não concorda com o arquivamento, ele remete ao procurador-geral. E aí o procurador-geral ou ele mesmo vai oferecer representação para que se inicie o procedimento, ou ele vai designar um promotor para isso, ou então ele insiste no pedido. E só então estará o juiz obrigado a homologar. Então o MP ele pode promover o arquivamento, ele pode conceder remissão, a remissão é uma espécie de perdão, que vocês vão ler com atenção os artigos 126 e 127 do ECA. Então, o MP pode verificar, até mesmo pela pouca gravidade do ato, que não é caso de se responder a um processo em virtude daquilo. Então, ele perdoa, é a remissão. Essa remissão, ela não é exclusiva do MP não, tá? Na fase ministerial, sim. Mas acontece que lá na fase judicial, o juiz também pode conceder remissão. A diferença é que o juiz, quando concede a remissão na fase processual, ele pode cumular essa remissão com uma medida socioeducativa. Estranho isso, né? É uma espécie de perdão condicionado. É uma remissão condicionada. Olha, te perdoo, adolescente, mas você vai cumprir uma medida. E é justamente pelo fato de ser um perdão que o ECA vai proibir que essa medida seja uma daquelas mais gravosas. Quais? Semi-liberdade ou internação. Então, se o MP concede remissão, o processo não se inicia. Porque para se iniciar, ele precisa oferecer representação. Representação, turma, é uma peça processual. Ela se assemelha a uma denúncia no processo penal. Então, ela é aquela peça processual que vai fazer com que a fase judicial seja iniciada. E diz o ECA que essa representação, ela independe de prova pré-constituída de autoria e materialidade. Por quê? Porque as provas serão produzidas ao longo do processo. Então, a representação, por parte do MP, dá início ao processo, e essa representação, por sua vez, ela independe, ela não depende, não precisa de prova pré-constituída de autoria e materialidade. Iniciado o processo, por quê? Porque o MP representou, o juiz, durante a fase processual, ele pode conceder remissão. O MP não perdoou, agora ele perdoa. Mas essa remissão concedida por ele, ela pode ou não ser cumulada com medida. Então, ele pode aplicar a remissão com advertência, a remissão com obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, mas ele não pode aplicar a remissão com 2 medidas. A remissão não pode ser aplicada com 2 medidas, com a internação e com a semi-liberdade. Voltando para a nossa tela, vamos lá. Então, percebam. Iniciado o procedimento, por quê? Porque o MP representou. Nós vamos ter 2 audiências. Uma primeira audiência, que é a de apresentação, e uma segunda audiência, que é a audiência em continuação. Gente, se o adolescente não comparece a essa audiência aqui, o processo para. Para, não há revelia nesse momento. Pode ser que ele compareça a essa e não compareça a segunda, aí o juiz julga. Mas se ele não, lembra, a apresentação, precisa ter a apresentação. Porque se o adolescente não comparece, o juiz manda conduzi-lo e não encontra, o processo para, o processo fica suspenso. Mas, se ele comparece, nós teremos a segunda audiência, que
muito se assemelha a uma audiência de instrução e julgamento, para que o juiz efetivamente possa proferir a sentença, que também vai ser cabível recurso de apelação, assim como nós vimos lá na adoção. Então, sentenciou, aplicou a medida, vai caber apelação naquele prazo de 10 dias, o juiz pode voltar atrás porque admite juízo de retratação. Daqui a pouquinho a gente volta.